Ok? Estamos já com o nosso convidado aqui, Robson Vicente. É estranho aqui, parece que está muito grande. Estúdio, porque está falando uma. Então a Darlene tá. Assim, a, é o tipo da jogador que ela só dá o passe para a gente fazer o gol, né? Então ela não está aqui hoje. Então, no caso, a gente também está substituindo. Na verdade, a gente está lembrando, o Robson perguntou, mas consegue fazer o programa só? Eu falei, comecei esse programa só, a Darlene que veio fazer o complemento. Estar. Pessoal, de propósito, mais uma vez, nós estamos com o nosso programa, nós já passamos de 50 programas gravados, gente. Peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque nós não começamos a trabalhar ainda as nossas redes sociais. Olha só, mais de 50 convidados e nós ainda não começamos, nós ainda não colocamos todos esses programas aonde? Nas nossas redes sociais, mas em breve vai estar contratando uma pessoa para poder tomar conta das nossas redes sociais. De propósito, o que significa isso? De onde surgiu isso? Então, a gente tem o privilégio de receber Robson Vicente, nós vamos ouvir dele hoje, né? Quais foram seus melhores momentos? Quais foram os seus piores momentos? E onde é que nós podemos aprender com ele nos momentos mais difíceis que o Robson passou, né? Hoje nós temos aqui uma autoridade política, né? Você pode fazer assim esse semblante, mas é verdade. Você hoje está numa função que você é considerada como uma autoridade, correto? Sim. Então, para nós é um grande prazer, é um grande respeito, é uma grande responsabilidade receber você aqui nesta noite, né? Para compartilhar aí da sua vida, né? Da vida do maestro Robson, do Robson Sargento, do Robson pai, do Robson filho. E é isso daí. Por gentileza, se apresenta, por favor. Você não é simplesmente um maestro, mas você está recheado aí de alguns cursos que você fez. Se você puder passar para a gente, por favor. Que prazer imenso. Louvo a Deus pela vida de vocês, meu primo Zé Carlos, minha prima Amém. Darlene. Amém. Obrigado pelo convite, que já era para eu ter vindo antes aqui, né? E estamos aqui com o maior prazer a todos os nossos telespecs aí acompanhando na internet. Obrigado pelo convite mais uma vez. E estamos aqui, o Robson filho, o Robson irmão, o Robson pai. Robson maestro. O Robson maestro, produtor de eventos e atualmente como secretário de cultura da terceira melhor cidade do país para se morar. Uma responsabilidade grande, mas temos muitos projetos e muitas coisas ainda para falar aqui pela frente, né? Mas estamos aqui e quero compartilhar de muitas experiências de vida com todos vocês nessa noite. Vamos que vamos. Isso daí. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. E antes, nós gostaríamos que vocês pegassem esse link, por gentileza, passe para alguém. Compartilha, né? Compartilhe. Primeiro você curta, ok? Depois você compartilhe para alguém. E vamos dobrar esse número de pessoas que está aqui nos assistindo. Porque o que a gente tem para bater um papo aqui, com certeza ele traz edificação para a vida pessoal, né? O Robson Vicente, ele nasceu numa família de quantos irmãos? 8. Total 8. Total 8 irmãos. Uma família, uma estrutura financeira bem ajustada. Ou foi quase isso, né? Quase isso, né? Uma família. Eu sou o caçula, né? Hoje, meus 47 anos de idade, né? Então, sou o caçulinha da turma aí, dos meus irmãos. Aliás, família,
Beijo a todos vocês. Esposa, se também estiver conectada, aquele beijão. E a gente vem de todos, né? Ali da região de Osasco, né? Sim. Eu nasci na capital e toda a região de Osasco. Onde a mãe feirante vendia avental para sustentar toda a família e meu pai motorista de caminhão da prefeitura de São Paulo. Então, é um parzinho, na verdade, né? Um caçula e a minha irmã Simone. Depois era meu irmão Paulinho, a Zuleika. Então é tudo uma faixa etária assim de um mesclado, né? Um ano. A diferença, talvez 2 anos. 2 anos e tal. E a gente sempre brinca, né? Que talvez, é claro, né? Da irmã até mais velha. Meu pai não tinha, acho que, televisão, assim, minha mãe e tal. Era um cristão fervoroso. Eles eram quente. O negócio era quente, chapa quente. 8 filhos. 8 filhos, né? Gente, mas a gente pode dizer assim, olha, todas as coisas contribuem para o bem, né? Glória a Deus. Justamente. E todos ali tementes a Deus, né? Presença do Senhor Jesus e família abençoada. A gente costuma dizer isso, né? A família abençoada porque todos envolvidos em alguma atividade dentro da igreja. Sempre. Todos sempre estiveram em alguma liderança dentro de uma igreja. Então tem algo muito importante aí, porque seus pais sempre foram pessoas dedicadas, vamos dizer assim, ao serviço cristão. Através da música. Através da música. Meu pai, desde muito cedo, já tocava um instrumento. Aí vai nascendo pega na mão aqui, vamos pro ensaio de um coral, vai cantar em tal lugar, nasce mais outro, pega na mão de uma. E vai indo, e vai passando os dotes de um pro outro, você vai aprender a reger. Você vai aprender a tocar, vai aprender a escrever música, partitura. Vai cantar, você não quer tocar, então você vai cantar, partitura, e vai indo. Foram todos nesse sentido, todos sabem reger alguma coisa, todos. Ou canta, mas ninguém ficou deixado para trás. Então, quando olha para a estrutura da sua família, a gente observa que a questão de seus pais estarem como sempre servindo a vida cristã, de uma certa forma eles trouxe esse modelo para dentro de casa, assim, de uma escola e tanto, por vocês fora. Não. Ele era o professor de música. Ele era o professor de música, ele era o que cobrava. E sua mãe? E a minha mãe era que pegava no pé dele para cobrar nós. Assim, ninguém escapa, né? Sim. Então, muitas das vezes ela, como sempre cantou, então ela sempre falava para um filho, vai aprender, ou você não vai aprender a tocar, vai cantar, vamos pro ensaio junto. Então, assim, todo mundo virava um grupo ali dentro da própria família, né? Então todos os seus irmãos são Todos tocam ou cantam. Ou regem, inclusive. Todos tiveram essa experiência um dia na vida, sentiram o prazer de estar na frente, na liderança de um órgão dele. Sim. A gente vai dar um pulo aí na construção dessa história, porque quando você fala desde pequeno, ou vocês viram seus pais, os seus irmãos mais velhos, sempre liderando grupos. Sim. Ou seja, pessoas. Então, vocês aprenderam a ser líderes lá naquela época. Já porque, se for perceber, a escola dos nossos pais, a gente sempre aprende isso, né? A gente vê muito para que caminho que os pais vão. E a escola nossa era um caminho do pai estudando o hino que ele ia colocar no coral no final de semana. Então ele ficava lá estudando a partitura, que era junto numa sala, então a televisão não tinha essa de aumentar um volume para... Não, você ficava estudando, ouvindo ele estudar num instrumento,
trombone, alguma coisa assim, as vozes, né? Para chegar no final de semana ensaiar o coral. Então, muitas das vezes usava até às vezes os próprios filhos ali, os pais usavam os filhos para aprender a música, para já chegar adiantado no final de semana. Então, assim, o que a gente via em casa era o pai falando, nos ensinando sobre ensaiar, sobre cantar, sobre divisão de vozes. E partindo disso, vai se criando a liderança. Como assim? Porque talvez a gente ouvindo as experiências dos dois num jantar ou num bate-papo na sala, resolvendo algumas questões que tinham na igreja, você começava a ter uma análise própria. Como assim? Talvez meu pai e minha mãe conversando, aquele irmão, aquela irmã, ou aquele irmão com aquele irmão, eles teve uma situação para ser resolvida, teve um ponto de uma história, a gente ouvindo aquilo e falando, então, aquilo se resolve dessa forma. Você vai criando em si alguns conceitos e ouvindo as histórias dos pais. Então a gente teve muita essa experiência. E aí os irmãos, é claro, no meu caso, eu ouvia os meus irmãos conversando com meu pai sobre tal assunto. Resolve. Ser observador na minha infância, né? Então essa minha observação dos meus irmãos foram muito espelho para mim. Então eu tirava muitas experiências deles e guardava aquilo. Por isso que eles falam assim, você sempre foi o xodó da mamãe, papapá, não sei o quê. Porque eu sempre fui muito calado a determinada fase da vida, porque eu gostava de observar muito para criar a minha própria construção. E não sobrava muito espaço para você tinha que ficar calado. Porque são 8 irmãos. E você mais novo? O mais novo? Foi a forma que você encontrou mais fácil de aprender as coisas. Aprender as coisas. Então, eu fico calado. Quietinho, que o chicote está estralando ali. E se falar, apanha. Então deixa eu ficar quieto. O que mais marcou na vida do Robson? Na infância. O que mais marcou? Existe um momento difícil que vocês passaram na infância, que você guardou, que com o passar do tempo você superou ou vocês superaram? Olha, eu não digo algo que foi difícil, mas vou falar algo que foi mais impactante para mim. Que momento? Eu lembro que em 1990, eu com 13 anos de idade, eu recebi um convite e assim, naquela época era LP, né? Era o disco, né? E a minha mãe colecionava muito disco de vários cantores na época, né? E aí eu recebi um convite de fazer parte lá em São Paulo e algumas partes do interior existe até hoje o Quarteto Alfa, que é um quarteto que na sua existência assim do Evangelho eles sempre estiveram presentes em muitas igrejas. E eles foram até a minha casa, eu lembro até hoje, porque eles apareceram. Eles não, na verdade eles foram em três, né? Bateram, apertaram a campainha de casa. E aí eu era muito pititico, assim, vamos falar. Eu olhei aqui na janela de casa e eu olhei, fiquei olhando, falei, mãe, estão chamando aqui. A mãe olhou e viu que eram conhecidos. Tudo bem, irmã Olga, tal. A gente gostaria de falar com a senhora, o filho de vocês e tal. Falei, olhando ali. Aí eu lembrei, eu olhei a fisionomia assim, eu falei, puxa vida, tem o disco deles aqui em casa. Fiquei olhando assim, o seu quarteto. Eu pequenininho, Quarteto Alfa, eu pequenininho, aquele jeito e tal. Aí eles foram pedir pra minha mãe para eu ser o baterista, olha, com 13 anos, ser o baterista deles, para viajar o Brasil inteiro, na responsabilidade deles, para tocar bateria com eles. Eu não tinha nem baqueta.
Quanto mais prato, que é uma prática normal do músico levar Sim. seus equipamentos. Eu não tinha nada disso. E aí eu fiquei, aí minha mãe tipo assim, não, vai, tem que ir. Não, ele vai. Ó, então ele tem que ouvir pra decorar essa música. Deu uma relação. Eu, Jesus, eu olhando pra eles, eu não sabia nem falar 13 anos naquela época, 90. Qual foi o momento impactante que eu carrego isso pra minha vida inteira? Uma frase que a minha mãe disse. Uau. Anota isso aí, pessoal, por favor. Essa anota isso daí. Essa vale a pena anotar. Anota, é um código, viu? É um código. Vamos destravar. Sim. Uma frase muito simples. Ela falou assim: filho, com humildade você vai longe. Trate sempre todo mundo bem. E eu gravei aquilo. Com humildade você vai longe e trate todo mundo bem. E eu fiquei com aquilo assim. Pô, mãe, nunca tinha saído de casa para qualquer coisa. Imagine ir para uma igreja. Lembro muito bem que fui na igreja, peguei com um amigo lá uma baqueta. Emprestado. 13 anos, 1990, emprestado. E eu lembro que era mais ou menos que 15 de dezembro de 90. Primeiro lugar que nós vamos fazer uma apresentação para fazer um evento. Ginásio do Ibirapuera. Entrei naquele lugar assim, olhando. Aí, não sabia que era passar som. Passar som, o que é passar som? Sei lá que é isso. Aí o responsável pelo quarteto falou, ó, vai lá, Robinho, e monta a bateria lá já tal. Eu subi, coloquei os pratos lá, encurtando. A gente tem bastante coisa para falar. Aí eu cheguei lá, aí o técnico, escuto, tinha uma caixa aqui, época retorno, até hoje retorno. Tô lá, sentado na bateria, quase com as pernas balançando. 13 anos. 13 anos. Nenhum parente Nada. No show? Não, nada. Só o pessoal do quarteto, eu ainda, assim, quarteto alfa. Ouvi as músicas, não teve ensaio. Teve ensaio. Aí eu escuto uma voz assim, ô batera, chimbal. Eu fiquei procurando no ginásio. Onde? Cadê? Quem tá falando comigo? Ô batera, chimbal. Aí eu falei, alguém tá falando que era a caixa que eu... Ele chimbal. Resumindo, marcou muito na minha infância isso daí. Mas o que mais marcou e aconteceu, e eu fiquei com eles até 1996. Você ficou 6 anos? Fiquei 6 anos. Aí depois, em 97, eu entrei na polícia. Aí tem outras histórias mais à frente. Aí foi, a partir dali, depois de 2000, eu comecei com a Soraya Moraes, a cantora. E até os dias de hoje, ainda não agora tanto como secretário, mas até os dias de hoje, até o ano passado ainda fiz alguns shows por aqui no interior com ela, enfim. O que mais interessante a gente vai conversando, a gente percebe que a luz que o Criador coloca sobre a vida das pessoas, o caminho que ele estabelece, né? Independente se você é o mais novo ou o mais velho, numa família de 8 pessoas, a gente enxerga claramente que a perfeição do Criador não tem, ele é indiscutível. Porque quando você olha para a sua história, uma história de uma família, vamos dizer assim, negra nesse país, uma mãe que era quase analfabeto? Ah, minha mãe estudou na época, era até a 4ª série. Fazer uma conta. Coisa assim. Fazer conta ela sabia fazer bem. Fazia. Então. Daquele jeito. Tinha que sair de madrugada para as feiras para poder vender Sair de madrugada. Avental. Vender avental. E voltava às vezes. Quando não vendia, pensa numa bolsa pesada. Pesada. Muitas das vezes a gente ia até o ponto de ônibus para pegar a mala dela, de tão pesada que era de avental. E às vezes vendia assim, vamos falar hoje, preço assim, de um avental na feira R$5. que ela mesma costurava, R$15. R$15. Vendia um. Às vezes ela voltava assim, hoje não vendi nada. Isso era o dinheiro do ônibus. Nossa, era uma situação difícil.
Difícil. Difícil. Então, assim, quando você analisa uma família para aquela época de 8 filhos, né? Sua mãe, uma feirante, e o seu pai, um motorista de caminhão. Mas o interessante é que esse casal, eles têm uma fidelidade em estar servindo na igreja, mas ao mesmo tempo, eles têm uma responsabilidade muito grande com esses 8 filhos. Porque se você olhar esses 8 filhos, não é como hoje que parte de uma certa responsabilidade, ela fica a cargo de quem? Ela fica a cargo da escola, ela fica a cargo, vamos dizer, de alguns órgãos, seja de prefeitura, seja do governo, mas eles tinham a responsabilidade de quê? De educá-los. E o mais interessante que eu consigo enxergar, Robson, é que com a simplicidade dos seus pais, ele formou, por exemplo, seu irmão foi o quê? Mais velho. Chegou a ser regente da banda da polícia também. Da banda da polícia do de Estado de São Paulo. Várias. De orquestra. O outro, seu irmão também. Adilson. Várias orquestras, coral. As suas irmãs. Maestrinas de coral. Líderes. Por onde passaram. E até hoje líderes. Até hoje. Engraçado, hein? Você com 13 anos, Rapaz, isso dá um filme em tanto, hein? Olha, se for analisar, dá porque eu andei muito. Viajei muito. Esse Brasilzão afora de eventos, assim, vários. Nossa, tem muito. Como você chegou e entrou para a polícia? Aí, os meus 2 irmãos já estavam na polícia. Meus 2 irmãos mais velhos, né? E aí, o irmão, o Natanael, dos homens mais velhos, e tanto a Dilson, eu olhava muito eles, assim, nessa situação. E engraçado que eu trabalhei muitas coisas diferentes dentro da vida, assim, né? Aí eu lembro que eu falei pro meu pai, pro meu irmão, pra minha mãe na época, e falei, quero entrar na polícia militar. Você? Porque o sonho do meu pai era ver todos na banda da polícia, militares, aquela coisa de banda e tudo mais. Até porque, naquela época, estar na polícia era também uma questão financeira garantida. Então ele tinha uma visão que ele era uma porta. O negócio dos meus filhos. Ou seja, ele investiu em vocês como músicos. E, sem ele perceber, era um visionário. Sim. De tipo assim, vou indicar para os meus filhos entrarem lá, porque associa a música, tem as bandas militares, e ao mesmo tempo estabilidade de uma carreira. Estabilidade também financeira. Né? Então meus filhos estão empregados. Sim. Ok. O Natanael entrou depois de 7 tentativas. O Adilson, se eu não me engano, nossa, não lembro. 3, 4, alguma coisa assim. Quem entrou primeiro o Natanael, sim, depois o Adilson, e aí eu entrei na primeira tentativa, né? Não teve mais ninguém que quis seguir essa carreira da família? A Simone, acho que até tentou alguma coisa nesse sentido, né? Mas não entrou, enfim. E aí eu fui aí somos os 3, né? Sim. Que conseguimos entrar na polícia, né? Sim. Aí eu entrei em 97. Logo depois que você saiu do Quarteto Alfa. Né? Eu trabalhava de office boy, coisas assim, já fiz. Trabalhei em fábrica de fazer chapeuzinho de crianças aqui de aniversário. Trabalhei numa fábrica de gesso que tinha que pintar gesso. Trabalhei numa mecânica. Trabalhei em frente da nossa casa, tinha o Zé Maria, né, a Dona Diva, que eles tinham uma fábrica de toldos, fazer toldos, letras de padaria. Nessa época trabalhei ali também, trabalhei de office boy, né, e depois eu fui pra polícia. Em 97 entrei na polícia, e aí até eu assumi agora aqui 28 anos de policial militar. Aí você assume a secretaria de... Fui convidado pelo nosso prefeito, né? Uhum. Mandei todo o meu currículo para ele e tal. Ele falou, é tu mesmo. É isso daí. Olha só.
Filho, com humildade você vai longe e trate bem todo mundo. Você carrega com você Pra vida. Pra vida. Porque se isso é até até uma. Olha que interessante. Quando foi mais ou menos. Eu acho que eu tinha. Vou chutar aqui, talvez, tá? 9, 10 anos. Teve um acampamento aqui em Rio Preto. Nós todos morando lá em São Paulo. Teve um acampamento aqui em Rio Preto, que, para quem não sabe, meu tio, né, foi pastor aqui em Rio Preto, o pai da Darlene. E nós viemos num acampamento, e eu lembro que eu era muito pequeno, muito jovenzinho. E eu fui nesse acampamento de jovens que teve aqui. E o Donizete, o negritinho lá, o Donizete, que hoje ele é pastor, se eu não me engano, né? Sim. Ele chegou pra mim, eu gravei muito isso, muito. Eu muito jovenzinho e ele era todo sempre simpático, Sim, sempre simpático. Sim. Ele pegou, chegou assim pra mim, e tal, ele olhou e cumprimentou, falou assim: "Jovem, como você se chama?" Aí eu falei: "Robson." Aí ele olhou assim e falou: "Robson? Robson do quê?" Eu falei: "Robson Nilson Vicente." Ele olhou assim e falou: "Olha, esse nome é nome de artista." Aí eu falei: "Legal, nome de gente grande, hein? De gente importante." Aí eu, tá bom, 9, 10 anos. Que isso? Lá de Osasco, que male tá estudando ainda, né? Eu gravei isso também do Donizete. Olha, quando eu fui. Isso eu tinha uns 9, 10 anos. E toda vez que eu vinha pra Rio Preto, passar férias, vim pra cá e tal, eu mudei pra cá em 2017, eu sempre tinha o sonho de encontrar o Donizete. Sim. Onde tá o Donizete? E às vezes eu perguntava, nossa, pros primos que moram Sim. aqui, onde tá o Donizete? Nunca mais vi. E aí, eu vejo uma hora ali, uma hora aqui, outra hora lá. Pra minha surpresa, quando foi 2023, 5 anos depois de estar aqui. 5 anos depois de estar aqui, a última vez, vou lembrar, lá em 1987, 88, alguma coisa assim. 2023, eu estava aqui comprando peça, uma lâmpada ali num depósito e tal. Chega do meu lado assim, tô aqui e tal, olhando pro vendedor ali e tal. Eu olhei pro lado assim, aí eu olhei assim e falei: agora é a hora, é agora. Você é o Donizete? E ele sempre com aquele sorrisão: sim, sou eu, Donizete. Falei: você não vai me conhecer, você não vai lembrar de mim. Aí eu contei essa história que eu contei aqui, em 1900 tal, papapá. Paz, sabe quem é esse cara que falou? Um cara falou uma coisa assim pra mim lá, então. Ele falou: sério? Eu falei: então, aquele cara foi você. Ele olhou assim pra mim, ele começou a chorar. É. Ele começou a chorar e tal. Enfim, é uma outra frase que eu gravei. E depois de quantos anos? Sei lá quantos anos. Depois 88, agora 23 que eu fui encontrá-lo. E foi um tempo gostoso. A gente conversou, se abraçamos, enfim. Tempo gostoso. Uma profecia, então, que ele lançou para você naqueles 9 anos. Você que veio praticamente numa diversão com 9 anos, você vem se divertir num... Eu sabia, mas eu gravei. Gravou. Eu gravei aquilo. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, assim, Robson, quando a gente dá uma analisada na sua vida, você observa que para você chegar num determinado patamar, a maioria das vezes as pessoas elas passam por várias estações, correto? Sim. E aí o que acontece? Muitas pessoas elas querem ter uma vida quieta, sossegada, né? Sem muitos altos e baixos, mas a gente observa aqui, ó, um garoto que começou como bateria, foi office boy, trabalhou como gesseiro, trabalhou como mecânico, trabalhou como numa loja de toldos e depois ele entra na polícia militar. E hoje
ele está numa função como secretário de Cultura, não é isso? É. Então você observa que todas essas estações que você vivenciou, você colocou em prática aquilo que a sua mãe colocou? Filho, com humildade, porque quem não tem humildade, ele não passa por esses, vamos dizer assim, ele não passa por essas estações da vida, trabalhando, Sim. né, sempre com o pensamento de seguir, ser humilde. Eu sempre falo para minha esposa que na medida do possível, eu sempre falo para ela que eu me sinto um cara realizado, mas em que sentido, né? Porque eu tinha sonho de reger uma orquestra, fiz. Tinha sonho de escrever um arranjo para uma orquestra, fiz. Tinha sonho de gravar com alguém, talvez de uma importância nacional, fiz também, tudo mais. Deus me levou assim para lugares que eu sentado à mesa com senadores, Sim, com outros cantores, e eu com o meu jeitão de ser brincalhão, contador de história, de tal e de experiências, que às vezes até fazia parte da equipe da Soraya Moraes, e às vezes ela ir num mesmo lugar e essas pessoas perguntarem, pô, cadê o Robinho, cadê o Pô, era diversão e tudo mais, mas uma coisa que eu sempre voltava, e era uma voz que ecoava nos meus ouvidos. Filho, com humildade você vai longe e trate todo mundo bem. Até hoje. Então, esse é o seu ensinamento. Ecoa no meu ouvido sempre. Essa é a voz do Criador através da sua mãe, que ecoa até hoje. Até hoje. Onde Cara, eu vou, muito... até hoje, eu recebo todo dia, hoje, todo dia, a cada 1 hora, uma pessoa lá no meu gabinete. Cada 1 hora, entra um, entra outro. Pessoas, artistas, pessoas financeiramente empresários, que às vezes chega assim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei o quê, e eu, que legal, que bom, maravilha. É isso aqui. Então a gente tratando todo mundo sempre bem. Então, o De Propósito, ele tem um texto que se o nosso técnico conseguir jogar lá, não sei se é isso. Vamos lá? Eu acho que é isso mesmo. De fato, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Olha isso aí. Obrigado, hein, Carlos? Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8 e 28. Quando a gente lê esse texto e olha para a circunstância de onde você nasceu, seus pais, a família, de fato, todas as coisas contribuem para o bem. Todas as coisas ela contribui, e falo para você que está assistindo. Talvez você pode falar assim, nossa, para ele talvez foi fácil, porque teve um suporte musical, um suporte familiar para chegar onde ele está hoje. E aí talvez você está em casa e fala assim, a minha família, ela já é destruída. Meu pai não me ensinou a cantar, meu pai não ensinou a tocar, né? Minha mãe era uma fumante, meu irmão era alguma coisa, alcoólatra. Mas todos aqueles que amam a Deus, então pode ser o teu caso também, você pode fazer a diferença. Você pode ser o começo da diferença. Então, os meus pais foram o começo de um ciclo. Que os meus irmãos é para os filhos. Que eu quero ser para os meus. Então é um ciclo. Percebe que todos aqueles que cooperam, quem são esses todos? Todas as coisas. Todas as coisas. Então tá num
Vamos falar que está englobado, tudo coopera, mas aí Você vem diz aí as outros... dificuldades, você diz aí, independente de onde você nasceu, independente de quem foi seu pai, tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. E aí você é o começo. Agora, se você ficar como olhando igual tinha o desenho, ó pai, ó mãe, não sei o quê, ó o tempo. Já foi. Trabalhar como office boy? Não, isso é muito humilhante. Trabalhar como gesso? Não. Mecânica? Mão Todo. suja. Mão suja. Então aqui, observa que você vivenciou várias estações, e todas essas estações com humildade e sempre aprendendo com os outros. Muito. Muito. E eu falo assim porque, exemplo, até mesmo na polícia, você acaba aprendendo ao respeito, Sim. a hierarquia. Uma pessoa que às vezes é até mais nova, que idade que você, mas ele é teu superior, você aprende a respeitá-lo. Então, mostra pra você que não é a sua idade que conta. Entende? Não é a tua experiência que conta. Porque talvez o teu superior hierárquico não tenha, às vezes, uma faculdade que você tem. Mas você tem que respeitar ele. Então é o que eu faço pra mim hoje. Então, se às vezes chega alguém lá no meu gabinete que é formado em Harvard, não sei o que, papapá, bem, o que você tá precisando? Trato bem. O que vai fazer eu ser superior a ele? Então, todas as coisas cooperam para o bem. Então, tudo isso que eu passei, que são todas as coisas e mais coisas que vêm, cooperam para eu tratar bem também as pessoas, entendem? Uma escola. É uma escola, é Uma um escola. ciclo, né? Uma escola. É isso daí, pessoal. Pessoal, olha só, vocês têm o direito de começar a fazer perguntas aí, tá? Para Robson. Agora a gente chega num momento em que a gente faz aquela pergunta. O seu pior momento, ele pode servir de farol para outras pessoas? Pior momento, se ele pode servir de farol. Quando a gente diz isso, essa pergunta, vou elaborar bem, o seu pior momento que você passou, talvez aquele momento que você até fez aquela pergunta, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso? Mas depois de um determinado período, você olha para aquele momento que aconteceu e você enxerga que você superou e que através daquela situação você tinha, vamos dizer assim, que passar por aquilo para você ter um determinado aprendizado. Entende? Entendi. Acho que assim, pior momento, não é um pior momento, mas uma situação complicada. Eu sempre, um determinado momento da minha vida, eu sempre fui muito reservado. Por que reservado? E eu sempre, até falei já isso há muito tempo para minha esposa, e até isso eu tinha dificuldade de falar do meu pessoal para qualquer pessoa. Por quê? Do seu pessoal do particular. Meu particular, do seu particular. Do meu particular, de se abrir para qualquer pessoa. Porque eu tive uma experiência com um amigo de eu falar algo pessoal e depois, teoricamente, tipo, quase que a igreja inteira saber de algo que eu confidenciei, que eu achava muito importante para mim. E aquilo me travou de tal forma que eu nunca mais quis falar com ninguém. Me travei. Eu não falava com ninguém. Então, eu não chorava perto na frente de ninguém. Eu não gostava de falar de determinadas brincadeiras que às vezes as pessoas vinham. Eu já disfarçava e entrava num outro pra não entrar, porque eu sabia que aquilo ali ia acionar algum gatilho mental que não ia me fazer bem. Às vezes tinha situação que eu via que era muito falatório, eu me isolava num canto. Natural, eu achava que era uma prática natural. E aí, como demonstrar um sentimento para as pessoas se eu travava a situação que chegou ao ponto de quando a minha mãe faleceu,
eu orava para Deus pela situação que ela estava já. Eu falava, Senhor, se o Senhor for recolher, me prepara. Por que me prepara? Porque eu talvez emocionalmente eu não ia suportar e eu iria demonstrar aquilo que eu tinha travado e as pessoas iriam falar assim, mas por que agora ele tá chorando? Se nunca fez isso. Entendi. Entende a associação? Ou seja, as pessoas te rotulavam como o cara sempre sorridente, sempre... Tal, não falava do particular, e agora tá... tal, minha mãe, não sei o quê, aquela coisa toda. E aí o Senhor me preparou de uma tal forma... e é claro, né, que a família também sempre muito brincalhona, tal, aquelas coisas todas, acabou até sendo um culto muito alegre, né, por todo mundo cantar, aquelas coisas todas, e naquele momento eu por segurar tudo isso, eu segurei isso até na questão do velório dela, mas depois, num particular sozinho, aí eu não aguentei, aí eu me desmanchei, enfim, né? Todo aquele sentimento que estava travado, eu coloquei coloquei para fora. Mas foi um trabalho que eu tive que fazer aos poucos para sentir confiança novamente nas pessoas em falar as coisas um pouco mais natural e tal, nesse sentido, né? Então, esse momento você consegue superar sem a ajuda do psicólogo e Sim. Na sua intimidade com o Criador. Na minha intimidade com Deus e ter um relacionamento maior com as pessoas, de acreditar que as pessoas podem ser um apoio para você no momento mais difícil. Entendi. É isso daí. Então, de fato, todas as coisas concorrem para o bem. Não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir, né? De fato, todas as coisas concorrem para o bem. Me fala um pouquinho, um tempo atrás nós tivemos o privilégio de ter Monize Dias conosco, falando de uma vivência dela, que foi a questão do Zion. E como foi isso para você? O Zion, ele vem num momento assim... ele veio num momento que nós decidimos ter, né, depois de casado, já há um bom tempo, vamos ter um filho e tal. Maravilha. E o Zion veio com uma saúde maravilhosa, né? Naqueles primeiros momentos. Mas quando foi mais ou menos, posso estar enganado, uns 4, 5 meses, creio. Se a minha esposa estiver aí, ela pode corrigir. Que a gente percebeu que ele mordia a mão. Ele colocava a mão aqui dentro da boca. Sim. Ficava mordendo. E ficava mordendo. Aí, minha esposa sabiamente falou assim, alguma coisa tem. Não é normal. Ele ficava tipo bravo. Aí fomos na pediatra, explicamos a situação. Depois de lá, falou assim, olha, pode ser um sinal de autismo. Só que, aí veio um negócio interessante. Na nossa época, gente, mais lá atrás, 1900 e tralalá, quando falava para vocês jovens, né? Quando fala-se autismo, naquela época, a gente rotulava que o autista era um pessoa mental e ficava aquelas coisas todas, né? Sim. Que é essa escola. Mas, em determinado momento, quando apareceu na cabeça... Foi ver com que a Monize... um aninho esse sinal. Ah, maravilha. Obrigado, meu amor. Obrigado. Eu tô sem meu celular aqui, inclusive. Foi com um aninho. Aí a gente... Aí o que passou na minha cabeça? O que passou na cabeça do Robson? Puxa, eu tenho um filho autista. Foi um choque pra você? Pro Robson? O choque não foi um choque assim de eu não aceito isso, porque tem isso. Uhum. Tem muitos pais que não aceitam e eu e a minha esposa, a gente sabe muito bem disso, conhece
pessoas até próximas da gente que não aceita com o filho. Então não leva para um tratamento. Não, meu filho não tem isso. Não, meu filho não vai ter isso. Não reconhece. Não reconhece. E nós fomos ao contrário. Pegaram um caminho Falou, diferente. não, isso não é um problema. Isso daí não é um problema. Vamos levá-lo. Vamos ajudá-lo. E assim, o Zion, para nós, eu aprendi a olhar ele de uma forma... Nossa, um filho mais assim, mais do que tudo. O tratamento, a forma como ele é, que eu percebi que eu tenho que dar um carinho dobrado, uma atenção, porque o não para ele, até associar essa questão do não, ele é diferente. O ângulo de visão dele para as coisas é totalmente diferente e a gente aprendeu a viver o mundo dele. E isso é diferente. Zion tá aqui do lado, te vendo, falando, olha o papai. Justamente. Ô Robson, de fato todas as coisas contribuem para o bem e a gente entende que o Criador, ele trabalha nas nossas vidas, na maioria das vezes com situações contrárias, como essa. A maioria das pessoas enxerga isso como um grande problema. E mesmo vocês tomando um caminho diferente para tratamento e de aceitação, a gente observa que o impacto que o Zion... Para nisso, qual é o significado de Zion? Terra prometida. Terra prometida. Terra prometida? Então, vocês vieram para a Terra prometida, né? Vocês estão na Terra prometida. Então, assim, o nascimento dele, sem desconsiderar que existe uma importância muito grande no nascimento também da sua primeira filha, né? Ele trouxe um impacto de transformação tanto para você quanto para a sua esposa. Sim, porque imagina você chegar, eu lembro muito bem, até que o dia que nós fomos encontrar para os meus irmãos, a gente estava reunido toda a família, mas aí você chegar para todos, assim, numa reunião de família, todo mundo, tal, e falar assim, porque ele já não falava, assim, não tão verbal nesse momento, tal, né? E chegar a falar para os irmãos, falar assim, pessoal, entenda, porque o Zion, vocês vão ter que ter uma atenção um pouquinho diferente, porque ele é autista. As pessoas olham assim, autista? Como que trata isso? Porque fica chamando, vem Zion. E às vezes ele não dá atenção, mas não é porque não dá atenção, porque tem um tempo também de associação, de resposta. E o que os outros vão falar? Às vezes pode passar na sua cabeça, puxa, o que eles vão falar? Porque você fala que tem um filho autista. Entende? Entendo. Então, chegamos e falando, pessoal, é assim. E falamos naturalmente, porque a gente estava muito convicto de que o Zion, ele é perfeito. E ele é uma criação de Deus. E Deus só nos confia para cuidar de algo que Deus nos deu, né? Sim. Então ele é o criador. Então, assim, chegamos natural. O Zion é isso. O Zion é desse jeito, tal. E ele... Zion, se você tiver assistido aí, filhão, você tá sapeca demais, viu, menino? Pelo amor de Deus, hein? E ninguém acredita, primo, na forma de como o Zion evoluiu assim. Uau! Que hoje quem vê fala que a gente fala que ele é autista, fala, não, vocês estão brincando. Não, para, não é. Aí explica, porque às vezes tem uma situação assim, às vezes ele só um ambiente muito alto, tal. Ele põe a mão no ouvido, porque para ele tá uma confusão de informações, e às vezes ele tem que se regular, parar no lugar assim e colocar de novo no lugar. Mas fora isso, pelo amor de Deus, uma bênção. Concluímos mais uma vez. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós olhamos aí para esse outro contexto, Robson, e hoje
você está sentado numa cadeira, né? Cadeira como secretário da Cultura de uma cidade de quase 1 milhão de habitantes. Então, o que você tem para oferecer sentado nessa cadeira, meu querido, diante de tudo, de tantas estações que você já vivenciou, sendo um garoto, né? Sendo o garoto, eu falo que é Deus que nos capacita, é Ele que nos direciona. Por que eu falo isso? Todos que estão aqui assistindo a gente, né? Eu costumo falar que nós temos que estar preparados para algumas situações que nós mesmos pedimos. Por que preparados? Porque para você talvez perder algumas gordurinhas para mais do corpo, tal, tem um sacrifício para aquilo. Sim. Tem um sacrifício para aquilo. De repente você quer ser TI, né? Técnico lá, TI. Você vai lá e se prepara para aquilo. Tem que estudar um pouco. Tem que estudar um pouco. Tem que entender de sistema. Tem que entender de sistema. E eu, durante a minha vida, eu fui estudando música, arranjo. Aí daqui a pouco eu fui pro lado da produção, pro lado dos eventos. Olha aqui, fui me preparando, fui gostando, fui aprimorando. Aí daqui a pouco eu estando aqui em Rio Preto, concluí a bacharelado em música. E aí eu fiz também licenciatura em música. Depois eu fiz uma pós-graduação, fiz em regência. Aí, quietinho ali, fiz gestão pública, sociologia, fiz educação física. Mas não para exercer. Sim. Mas eu fui entrando no universo que eu queria saber daquilo. Aí, o prefeito tal, ganhou. Olha, cultura. Cultura seria um negócio interessante. Mas será que eu estou preparado para isso? Aí é outros porquê. Peraí. Eu vou tratar com o público A, B, C, D, E. Eu vou ser o responsável por A, B, C de tal coisa, de tal situação. Eu vou começar a assinar como secretário, que aí a conta não é a minha conta do meu salário X, mas é conta de milhões. Como que está a minha cabeça para isso? E é claro, né? Todos os homens sabem disso, que a gente só vai se a mulher deixar, né? Correto. Então a minha mulher teve que deixar eu ir, né? Sim. Você dá risada aí, né? Você dá risada. Aí tá dando. Qual é o nome dele? É o Carlos. O Carlos tá rindo aqui. Obrigado, meu amor, por você ter deixado. Né? Então hoje, o que eu tenho a oferecer? Toda a humildade e todo o propósito e todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e até os ateus. Sim. Que é uma pasta da cultura, a gente leva a cultura para todos. Então hoje leva a experiência de vida, experiência de tratamento com as pessoas, experiências de projetos, que eu tenho também experiência de criação de projetos, experiências de tratamento com as pessoas, enfim, experiências na gestão pública. Então, assim, tem muita coisa que eu tenho para oferecer para essa cidade. E eu sempre falo, eu tenho uma equipe maravilhosa e nós temos um prefeito visionário que não precisaria estar ali, vamos ser sinceros, Sim. como coronel, né? Mas ele entrou porque é rio-pretense e falou assim, não, eu quero mudar a história da minha cidade. Tem um propósito. E ele tem um propósito. Assim como você também tem um propósito. Porque assim, se eu perguntar para você, o fato de estar numa função como secretário de cultura, você está como vamos dizer assim, representando, mas você administra situações entre pessoas. E o que você tem como propósito, então, sentado nessa cadeira, porque você tem pessoas de várias religiões. Sim. Então, atendo todos, inclusive. E você atende todos.
Então, qual é o propósito diante de tudo isso? Porque não é a função, mas o propósito que o Criador coloca para a vida de todo mundo é você servir pessoas. E você está ali servindo pessoas de várias religiões, de várias culturas. Então, qual é a essência que o Criador colocou em você, que nós não sabemos, que você está para servir? Você acabou de falar a frase que eu ia repetir. Então, A gente aprende no Evangelho que nós estamos para ser servido ou para servir? Nós estamos para servir. Então, se nós estamos para servir, eu coloquei isso de propósito, de servir a população de Rio Preto. Que nós temos duas classes. Nós temos a classe artística, que precisa ser remuneradas, inclusive, para trabalhar, e eles trabalhando, eles vão servir a população. sim. E olha o papel que eu estou aqui em cima. Eles estão aqui, não questão de estar em cima ou embaixo, né? Mas eu estou na responsabilidade de dar o emprego para esse aqui, para servir esse aqui. Olha como é uma troca. Uma troca. Então eu estou para servir, que eu vou servir quem? O evangélico, o espírita, as casas, todos. E todos eu Quem tenho gosta recebido. de carnaval, quem não gosta. Mesmo que o carnaval, porque o carnaval, ele não faz parte da pasta da cultura. Ele faz parte da pasta do desenvolvimento e turismo. Mas nós estamos apoiando Sim. as atividades dos blocos de carnavais aqui da cidade para aquela determinada classe. Aí tem a classe do teatro, tem a classe do balé, tem a classe do hip hop, tem a classe de dança, de música, de artes plásticas. Então todos eles, eu estou lá para servir. Bom, resumindo isso daí, eu acho que isso aqui responde a pergunta que a Darlene fez. Qual a certeza que você tinha de sair, de vir para Rio Preto? Qual a certeza? E depois tem o Jairovski. Como você consegue viver todos os... Deixa eu ver aqui. Todos os departamentos e realidades diferentes no seu dia a dia, abrindo e fechando uma e outra? Eu acho que o Robson acabou respondendo. O da Darlene é um fato que ela mesmo faz parte dessa história. Quando Deus usou muito ela, no sentido que a minha família viria toda para São José do Rio Preto. Coisa de louco algum tempo atrás, né? Ninguém pensava nisso. Jamais. Todos casados, Tudo nas bem? suas igrejas, seus filhos empregados. E foi quando a gente ouviu essa palavra dela. Até um ou outro talvez até deu uma risada. Tipo, mas não uma risada de dúvida. Sim, mas de tipo, como assim? Como assim? Para, né? E eu fui não fui o primeiro a vir. Tô dizendo, quando eu me separei do relacionamento anterior, chegou morando sozinho, Senhor, eu não quero mais ficar aqui. 2017. Você veio sondar aqui a terra. Não, tava de férias, vim aqui, mas vim assim, tô de férias, vou lá e tal. Mas depois que eu voltei, ainda morando lá, trabalhando, todas as atividades, eu, rapidamente, pro nosso público aqui entender, eu cheguei, eu tava dormindo, era uma noite, eu acordei e falei, eu quero ir embora de São Paulo. Isso porque minha filha mora lá, tá? Sim. Quero ir embora de São Paulo. Quero novas experiências, novos amigos. Já tinha feito de tudo de música lá em São Paulo. Falei, não, cansei daqui. E era impossível eu vir pra cá. Impossível, claro, porque existia uma fila de espera dentro da polícia para ser transferido para vir pra cá. E o meu ex-comandante lá jamais deixaria eu vir, porque eu era o baterista titular da banda sinfônica e arranjador. Coloquei meu nome no banco de dados que tem dentro da polícia. Tinha amigos que estavam no banco de dados há 5 anos esperando, e quando eu coloquei o meu, eu falei assim, se esse cara tá 5, imagina eu. De espera. Na fila de espera, para vir para Rio Preto. Tinha cara 5 anos para ir para Araçatuba, 5 anos para ir não sei para onde, papapá. Eu coloquei meu nome. Em 2 meses eu vim. 2 meses. 2 meses. O que você enxerga? O que você enxerga nesse trabalhar? Propósito. Gente, preste bem atenção no que a gente está batendo um papo, porque o que acontece? O código que o Robson está soltando aqui é o seguinte.
Independente que você está numa cidade, numa profissão estabelecido, quando há propósito do Criador, ainda que você esteja com as raízes mais profundas, ele vai te tirar dali, certo ou errado? Certíssimo, e eu falo mais. Às vezes, as pessoas, para vocês que estão aqui nos assistindo, às vezes você tem um medo de dar um passo a mais, mas não é aquele passo que você não pode alcançar. Mas é você orar e ação. Oração. Eu tenho isso comigo, tá? Senhor, eu sei que a sua vontade ela é plena, soberana. Mas dá uns sinais, dá umas... Me mostra um detalhezinho aqui. Clarifica melhor esse negócio aí. Dá um negócio. Quando eu fiz isso, eu tomei essa decisão. Quero ir embora para Rio Preto. Senhor, se é propósito, vai dar tudo certo. Mas eu tive ação. E falei, Senhor, é da tua vontade, mas eu quero testar. Se não for, fecha tudo. Mas se for, vai conduzindo que as coisas vão acontecer naturalmente. Vai conduzindo. Foi isso. O comandante olhou o documento e falou assim, você quer ir para onde? Eu falei, eu quero ir para São José do Rio Preto. Ele riu. Ele fez assim. Falou. Você quer ir para a Terra Prometida, pra onde você rapaz? Quer ir? Falei, quero ir. E eu, sério, ele rindo. Eu quero ir para São José do Rio Preto. Ele falou assim, aí ele viu que eu tava sério e falou assim, e quem vai tocar a bateria no seu lugar? E eu assim, olhando para ele. Não respondi. Aí ele olhou o documento assim. Vou pensar o que eu vou fazer com você. Tá bom. Licença, comandante. Saí. E ele tinha um prazo para responder esse documento. E aí um dia me chama. Ele me chamou de novo. Pegou o documento assim. Para que você quer ir? De novo, comandante. Para São José do Rio Preto. Ele olhando para minha cara. Tá bom, eu vou autorizar você ir. Tá nos planos? 2 meses. 2 meses. E outros esperando 5, 6 anos para vir. Então, eu tive a ação de falar para ele, eu quero ir embora. E tava a minha liberação estava na mão dele. Se sim ou não. Porque tem isso. Se eu autorizo ou não. Mas, e qual era o propósito? Hoje você entende, e está muito claro o propósito, assim, porque quando você veio para cá... Tem um detalhe depois aí. Quando você veio, você aqui assume uma das... melhores bandas da Polícia Militar. Melhores bandas da Polícia Militar. E aí, tudo isso estava reservado para você. O que a gente aprende é o seguinte, é que nós não sabemos o que está por detrás do horizonte, ou da montanha, ou da cortina. E nós precisamos dar esse passo, correto? Correto. E muitas das vezes, muitas pessoas, às vezes ela até toma uma decisão para ir um pouquinho adiante, mas aí gera uma dúvida. E ela volta. E aí ela volta. E deixa de viver o propósito. Uau. No meu caso, eu lembro até hoje. Eu falei, vou embora. Fui autorizado. Aí, e foi algo assim, 2 meses. Eu morava sozinho, montou as minhas coisas, eu tinha uma moto, coloca a moto no caminhão e vem embora. Deixei só uma mala, os negócios ali pra tudo. Primo, fui pra Barra Funda, entrei no ônibus. Tô na Marginal, parece filme assim, daqueles filmes do Zezé de Camargo e Luciano, aquelas coisas de sair de casa, sabe aqueles negócios? Tô com a janela aberta, olhando assim. A cidade ficando pra trás. Aí, pra quem conhece ali, sai de São Paulo, a Estrada Bandeirantes. Então você tá indo aqui, o ônibus tá subindo a ponte, eu tô vendo a cidade ficando. Eu lembro que eu tava no ônibus, eu falei assim, meu Deus,
que eu tô fazendo indo para São José do Rio Preto? Eu fiz isso. Eu vi a estrada ficando, eu falei, agora já foi, velho. Agora já era. Não volta mais. Já tava o documento, tava tudo certo. Chego aqui, meu irmão Nathanael me recebeu na rodoviária. Ele falou assim pra mim, eu não acredito que você veio. Eu falo assim, sabe, acredito que eu também não acredito porque que eu vim. Qual é o propósito? Mas, qual é o propósito? Mas alguns anos depois, você observa que para a terra que ele queria te trazer, né? Interessante como são as coisas, porque as coisas de Deus, elas são perfeitas. Claro. Porque de terra, e aí ele te dá um filho, que o significado do seu filho é terra prometida. Terra prometida. Então, terra prometida que mana leite e mel. Então, você concorda que viveu ou está vivendo os melhores momentos da sua vida? Mas não resta dúvida, não resta dúvida. Inclusive, amigos que estão em São Paulo, que às vezes falam assim, cara, você faz falta aqui. E você vai percebendo, você faz falta aqui, por aquilo, não tem maestro igual você que não sei o que. Você fala assim, não, gente, como assim não tem? Eu como cumpri assim? o meu propósito aí? Eu falo, como não tem? Mas eu falo, fiz coisas tão simples assim, no meu olhar, falar, puxa, eu não arranjo, era condução. Cara, não tem outro cara dinâmico, não tem um cara nesse sentido, tal. E aí vem a famosa frase... Filho, com humildade você vai longe e trate todo mundo bem. E eu vim longe mesmo, de São Paulo até Rio Preto é longe. O interessante é que depois que você vem, Robson, a gente repete aqui, você está vivendo um dos melhores momentos da sua vida, né? Você toma a decisão de deixar lá a sua filha lá naquele lugar, quando você vem embora para cá, toda a sua experiência, toda a sua história, e você vem tentar construir ou seguir aquilo que estava queimando aqui, né? No coração. Muito. Quando você olha, você encontrou e você foi muito honrado na questão quando você foi para a Igreja Batista, né? Depois você toma aquela decisão e aí você recebe de presente a esposa. Sim, conheci ela depois, né? Que eu estava na liderança da igreja. Na liderança. Depois que eu conheci. Então, você conheceu. Depois aliás, ela me conheceu. Ela vai responder aí. Ixi, agora vai dar briga, pessoal. Então, quem estava na regência era você, né? Ela que me viu, pô. Lógico. Ela sabe que... Lógico. Então, assim, depois disso, você vivencia uma outra situação. Qual? Você foi colocado em pedestais, você foi honrado ali na Igreja Batista, depois você toma a decisão, você casa, depois disso você toma uma outra decisão, que foi fazer essa quantidade de cursos, né? Foi se qualificar, e depois disso você recebe um outro presente, que é o presente de quem? O Zion. Veio, que tem uma outra transformação na vida de vocês. E agora... você é colocado num pedestal onde você não preparou, você não fez nada intencionalmente, nada. E você é colocado agora como secretário de cultura de uma cidade, da terceira melhor cidade para viver nesse país, né? Uma grande responsabilidade aí. E então, assim, você está vivendo o propósito? O propósito. Então, tudo isso tem um propósito. Tem um propósito. Tem um propósito. E eu falo aqui com propriedade como uma dica. E como que você fala? Para a chave, não, o start? O código. O código, né? Tenha coragem. Se qualifica, de repente. Porque você fica lá... fulano faz, eu não faço. Desqualifica. Né? Tenha coragem. Esteja preparado. Uau. Peraí. Tem um código vindo aqui. Opa. Você entende que a sua história é um pouco parecida com a de José do Egito? Nossa. Pronto. Acabou. Acabou o programa, pessoal. Valeu. Tem uma semelhança? Justamente. E olha,
Se eu sou esse testemunho para alguém nesse sentido, então, primo, sabe o que eu vejo? É que você também pode chegar lá. O que você quer? Ficar murmurando ou enfrentar? Chorando. Tá, só o choro. Ah, mas porque você não tá na minha pele. Mas só o choro. É mais interessante, Robson, porque você sendo o mais novo, as grandes possibilidades, elas são dadas primeiramente para quem nasceu primeiro, correto? Sim. E tem uma... Posso contar a história rápida? Pode. Rápido. Meus irmãos, claro, bem mais velhos do que eu. Não tão velho, calma, meus irmãos, calma, fiquem tranquilos. Sempre foram maestro e tal, e músicos, já tocavam. E eu lembro que eu tinha, acho que uns 14. E antigamente existia um livro que era uma teoria musical. Que esse livro, a gente tinha que cantar as notas desse livro. Ou seja, do, ré, mi, fá, do, sol, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Era as notas que você tinha que ler para tocar o instrumento. E meu pai estava aqui do meu lado e eu tinha que passar esse método pro meu pai avaliar se eu estava fazendo certo. E eu estava na minha casa e meu pai, vai menino, vai. E eu ficava lá, ai meu Deus do céu, mas não estudei, pensando comigo, e aí meu pai vai me bater. E eu ficava lá, não sei o quê. Aí um dos meus irmãos passou por perto do meu pai e falou assim, ô pai, para de ensinar esse menino aí, ele é burrão, ele não vai aprender nada. Aí eu olhei pra ele assim, tipo, e meu pai, tô explicando um monte de vezes, ele não vai. E eles riam, pai, esse menino é burrão. Aí a minha mãe sempre gostava de contar isso nos encontros da família. Por quê? Porque alguns dos meus irmãos sempre queriam falar alguma coisa de música, eu já agora, tal, assim, né, essas coisas, vinham pedir pra eu ensinar eles. Entendeu? Como que escreve o arranjo? Escreve o arranjo pra mim aí. Como que é isso aqui? Papapá. Aí a minha mãe tirava uma onda. Tá vendo aquele menino que vocês falavam que é burrão? Agora vocês que ficam aí pedindo coisas pra ele. A gente caía na gargalhada. Mas por quê? Tá vendo? A minha mãe atiçava. Sim. Tá vendo o burrão aí? Agora vocês ficam aí pedindo as coisas pra ele. Se sou eu, não faço não. Tipo assim. Mas assim, é claro. A gente eu ria, eu falava que tudo bem. E os meus irmãos, pelo amor de Deus, sempre que me pediram coisas na parte de música, sempre fiz, né? Tem uma diferença aí na questão da história de José contra a sua, comparando a sua história um pouco com a de José, porque os irmãos de José têm uma diferença muito grande com relação a seus irmãos, né? Seus irmãos nunca que fariam aquilo. É pesado. É meio pesado. Pula essa parte. O sonhador. O sonhador. Mas glória a Deus pelos meus irmãos. Nossa, amo todos. Amo todos e eles são... Eu falo porque cada um... Aquilo que eu falei lá no começo, né? De cada um eu peguei uma experiência e guardei comigo. Então assim, eu sempre tive isso. Aquela ali é mais carinhosa, aquela não sei o quê. Aquela é guerreira, aquela tal. Aquele ali, esse aqui, um é mais delicado, outro é mais brincalhão. Sempre tive eles nesse norte aí. Todos eles, todos. Isso é ótimo, muito bom. Então, de propósito, acaba concluindo que um garoto que nasce numa daquelas famílias da grande São Paulo, de mãe, a gente repete, de muito pulso e muita coragem, chamada como guerreiro, como das pessoas que colocaram aqui, e casada com um motorista, funcionário de prefeitura. Sim. Uma família de 8 filhos. Estudaram, serviram e aprenderam a servir dentro de casa. Justamente. E todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus.
Esse é o código. Esse é o código. Mas tem um outro mais forte que a gente pode deixar para todos, que é aquela voz que sempre ecoa aí no seu ouvido, que foi sua mãe que falou. Qual é? E a gente quer encerrar o programa nesta noite de hoje com essa frase. Qual é a frase que a sua... frase maravilhosa que assim, rapidamente. Uma certa vez, para finalizar, eu lembro que eu estava num show e eu estava na bateria. Minto. Eu estava no teclado nesse show e era uma época que eu tinha me separado, né? Eu fui tocar teclado, eu estava tocando aqui e a Soraya ministrando, né? E aí eu peguei, tava tocando e aquele dia eu tipo meio que baixei a guarda, assim, não tava tão concentrado. Eu comecei a tocar e tal, e tava olhando pro público aqui assim e tal, e o público tipo tudo olhando e tal, uau, aquela coisa toda assim. Eu baixei a guarda. Eu peguei, olhei assim e meio que... Naquela época ela já tinha o título de cantora do Grêmio? Já. Já tinha ganhado aquele título? Já tava já. No auge. No auge aí, tudo aí. E eu, tecladista, aquela coisa toda, e eu olhando pra galera, assim, tipo, nossa, vocês são tudo besta, né? Olhando pra aquela coisa assim e tal, não sei o quê, e baixei a guarda. Nessa que eu baixei a guarda, mas foi um alerta, assim, de Deus na minha vida, assim, de tipo, comecei a errar as notas. Uau! E ela cantando, ela olhando pra mim assim, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Aí, filho, trata com humildade as coisas. Você tratando tudo, tenha pé no chão, com humildade você vai longe, né? Rapaz. Aí eu concentro aqui o negócio e assim, foi assim, a frase veio, eu já... Desculpa, senhor, tô aqui. Eis-me aqui, vamos lá. É dependência. Total. Até hoje. Eu entro no meu gabinete ali, oração, eis-me aqui, à disposição, conduza e vamos que vamos. Interessante que quando as pessoas, a gente precisa aprender isso, que se tem um propósito, o fato de você sentar numa determinada cadeira tem um propósito. Claro. Quando você olha Deus colocando José como governador, tinha um propósito. Né? Quando você olha Deus agindo na vida de Moisés, tinha um propósito. Então tudo tem um propósito. Então hoje você sentado naquela cadeira não é simplesmente uma posse, não é simplesmente um status. Existe por detrás um propósito. Entendeu? Existe por detrás um propósito. Suas palavras para a gente encerrar. Eu falo e transmito uma mensagem para todos, né? Confia no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas esteja preparado, que a onda, às vezes vem uma onda boa, pega essa onda, surfa e vai. Agora, será, talvez, não sei, mas qual é o propósito do Senhor de tete a tete ali? Senhor, mostra pra mim qual é o propósito pra minha vida. E vai, segue. E eu tô lá à disposição, veja. É isso daí. Pessoal, muito obrigado vocês que estiveram até agora aí acompanhando esse bate-papo gostoso, né? Show de bola. Muito bom. Eu que agradeço. Então, tem um propósito, de propósito podcast. E nós agradecemos a pessoa do Robinho ou do Robson, né? Um abraço aí para sua família que acompanhou vocês. Diz aí. Tem uma frase que apareceu aqui, que foi a frase que eu comecei o meu discurso de posse. Então, eu ia perguntar isso. No dia que você foi empossado, aquela outra soltar frase aí, que cara, tem ali. Você de passou, propósito. É o versículo. Lá. Faço questão. Não, isso. É no quadro chamado de propósito antigo. De propósito. Esse. Eu comecei, eu não falei bom dia, falei nada. Foi a primeira coisa que eu falei que impactou muitas pessoas que estavam lá. Tá aqui, ó.
Porque dele E por ele, e para ele, são sempre. todas as coisas. São todas as coisas. Então parece meio maluco e quem não entende muito acha, cara, mas o que vocês estão falando? Você está sentado na cadeira de secretário da Cultura e você está dizendo que por trás dessa função existe um propósito de Deus? Sim. E para ele, sempre. Por isso que quando eu sento lá, Senhor, porque veio de ti e é para ti. Uau! Então, de propósito, nós encerramos o bate-papo desta noite e a gente continua solicitando para vocês. Curta e compartilhe. Gostou desse programa? Gente, quinta-feira da semana que vem nós teremos aqui, com a permissão do Criador, Dr. Emeric Ruissan, com um tema, nós vamos estar abordando masculinidade cristã. Tema bom, hein? É um tema bom, é um tema polêmico. Polêmico. Ó, os homens estejam preparados aí, hein? Masculinidade Mulheres, cristã. indica para os homens assistir esse negócio aí. É de propósito, gente. De propósito. Um abraço, Carlos. Valeu. Um abraço, Darlene. Obrigado. A gente acredita que semana que vem a Darlene vai estar junto conosco. Um Fez abraço. falta. Fez falta.